Assim como é ideológico o fato de dizer que você vai ficar rico trabalhando. Não conheço ninguém que ficou rico sendo trabalhando. Você pode viver bem. Por exemplo, um médico. Um médico ganhando R$10.000 por plantão. No final do mês ele vai ganhar um dinheiro considerável. Porém, se ele deixar de trabalhar, ele não vai ter como comer, viver, pagar as coisas dele. Então, uma pessoa que tem que trabalhar para viver não é rica. A pessoa é um trabalhador bem remunerado, como existem alguns. Mas por exemplo, a gente tem casos e casos de pessoas que são herdeiras que nunca trabalharam na vida e vão vivendo. Aí, ó, trabalha imagem, o professor que não é valorizado, trabalha por amor. Se trabalhar por amor é ideológico. É uma construção ideológica. É uma construção da burguesia ideológica para nos manter trabalhando. Mas também a gente tem que levar em conta que o burguês ele também está dentro da ideologia. Quando a gente vê uma pessoa falar que está gerando emprego, isso é ideológico também. Porque ela está gerando exploração. Ela não está gerando emprego. Esse negócio que ela faz o bem porque gera emprego. Entendeu? Não é. A pessoa está explorando o outro. É uma tristeza. É uma tristeza. Então, mas só que as pessoas, o burguês, ele acredita nisso de fato. A maioria, né? Então, a pessoa acredita de fato que está gerando empregos e que está fazendo bem para a sociedade. Ele não é um vilão no sentido de desenho animado, assim, que sabe que está errado, está fazendo mal pela maldade. Não, ele acredita cegamente que está fazendo certo, que está ajudando as pessoas, que está contribuindo para o desenvolvimento do país, o desenvolvimento das pessoas, entendeu? É ideológico, isso é ideológico, isso é ideologia. A ideologia como o que embrulha as nossas relações, as explorações. Então, a luta de classe vai gerar sempre ideologias. Sejam ideologias para o patrão, ideologia para o proletário. A ideologia vai ser fundamental. Então, é o que um historiador faz. O historiador ele vai olhar a luta de classe e vai olhar a ideologia como como acontecimentos históricos. Ele vai se organizar para estudar aquilo, para mostrar que a ideologia, como a ideologia funciona, como ela se articula, qual o modo de produção que gerou a ideologia, qual parte da ideologia afeta o modo de produção, as coisas se afetam. Então, o historiador marxista faz isso. Ele está interessado em entender como as coisas funcionam do ponto de vista material. E esse material tende a ser econômico. E econômico não necessariamente só o capitalismo, porque vai ter historiador marxista de períodos anteriores ao capitalismo. Por exemplo, o historiador marxista que foi estudar Grécia e Roma. Que foi estudar tribos indígenas. Ele não está estudando o capitalismo, mas ele está usando as ferramentas do marxismo para estudar aquele povo, aquela situação, aquele acontecimento. Então não é uma coisa para estudar só o capitalismo. Apesar do grande trabalho de Marx ser chamado de O Capital. A grande contribuição de Marx é pensar o capital, mas para a historiografia marxista, o que ele elabora no Capital, no Manifesto do Partido Comunista, na ideologia alemã, que são os livros que mais afetam a gente da história, né? Ele vai mostrando o desenrolar da história da humanidade e vai gerar o capitalismo. Então, nesse desenrolar, o historiador marxista ele vai analisar como aqueles acontecimentos vão gerar situações de antíteses e antíteses para gerar novas sínteses, né? Então ele vai tentar estudar como modelos. Isso é uma coisa que o capitalismo, o marxismo legou assim para a história que eu acho problemático. É que essa lógica do Marx ele está olhando a história da Inglaterra, tentando entender a história da Inglaterra, aí ele cria um modelo
que vai dizer que é a luta de classe, porque na Inglaterra aconteceu disputas de tal forma e tal. E vai dizer que isso é o motor da história, ou seja, algo que seria universal. E a gente sabe que não é tão assim, porque o que vai existir, às vezes, são adesões, negociações. Às vezes, a luta de classe não vai existir como luta, porque vai existir negociações entre as classes que deveriam se enfrentar, por exemplo, na Itália, que não passou por uma Idade Média, né? Itália, você sabe que a Itália, durante a Idade Média, funcionava de outra forma. Então, o que aconteceu lá é que quando o comércio foi reativado lá, muito mais por conta das cruzadas, os nobres iam se casando ou iam virando comerciantes. Então, tem uns estudos que mostram que a classe de burgueses da Itália era nobre. Os nobres da Itália eram burgueses. Então, não tem luta de classe, porque é uma classe se transformando em outra. Isso é uma questão. Mas na Inglaterra não foi assim. Na Inglaterra houve disputas entre a burguesia e a nobreza. Tanto que vai gerar as revoluções, né? A Revolução Gloriosa, a Guerra das... Tudo isso é a história inglesa. Então, Marx pensa a história inglesa e pensa em estruturas. Que é o que se chama, não só Marx, né? Marx, deixa eu ver, na antropologia tem o Levi-Strauss, todos eles são estruturalistas, porque eles estão querendo encontrar estruturas sociais e vocês vão ver quando vocês já estão. Não, vou começar a sociologia agora, né? No próximo sábado. Vocês vão ver como os primeiros sociólogos que vocês vão estudar. Não sei se vocês vão estudar com, porque aí esse é mais Marx, Weber e Durkheim. Vocês vão estudar esses três principalmente. Eles estão preocupados em olhar quais são as estruturas da sociedade. Os historiadores marxistas, os historiadores também vão tentar entender quais são essas estruturas, sejam estruturas econômicas, culturais, sociais, para entender como essas estruturas geram esse mundo do perverso que a gente vê. Tem outra pergunta aqui. Os programas de transferência de renda, como Bolsa Família, pode ser considerado, de certa forma, um exemplo de auxílio? Auxílio para que possa se libertar da exploração da burguesia? Não. Para uma corrente do marxismo, esses programas de auxílio, eles são conquista da classe trabalhadora, são parte da disputa, seria uma batalha vencida, talvez, pela classe trabalhadora. Porque a luta não é as disputas de burguesia. Entre classes sociais, elas são lentas, elas são para se transformarem, são séculos, às vezes mais do que séculos até. Por exemplo, quando o comércio volta a acontecer na Europa, o comércio extrafeudal, demora-se muito tempo, 300, 400 anos para a burguesia vencer a... Pra vocês terem ideia, a burguesia, essa disputa que eu estou falando, entre burguesia e nobre, só vai ser resolvida na Europa com a Revolução Francesa. Entendeu? A Revolução Francesa é o ponto final dessas disputas. Então, a luta de classes ela é constante e nem sempre as batalhas são decisivas. São batalhas constantes todo dia. Isso é uma visão que uma historiografia marxista pode ser. Outra visão, que é mais fatalista, digamos assim, vai dizer, por exemplo, como o Massimo Cioccari, que é um pensador italiano, ele é teólogo, mas ele tem um pé de marxismo. Ele vai dizer que esse tipo de coisa é reformismo, e esse reformismo é para reformar o sistema capitalista para ele se manter. Porque se o povo está vivendo relativamente bem, não está numa situação de exploração muito grande, vai acabar que ele vai destruir o capitalismo, já que eles estão confortáveis. É o desconforto que vai fazer o capitalismo acabar. Então é a fase quando a coisa estiver ruim.
é feito na Revolução Francesa. O que acontece na Revolução Francesa? O povo não tem o que comer. E é aquela história, né? Quem não tem pão, não come brioche. O povo não tinha pão. E a burguesia, a nobreza, esbanjando. Então, por ele estar esbanjando e o povo passando fome, é que acontece a Revolução Francesa. A Revolução Francesa não acontece por uma escolha teórica, metodológica, epistemológica de divisão de mundo. Não. Acontece porque o povo estava em situação de miséria. Então, esses programas poderiam ser lidos pelo historiografia marxista como algo que freia, né? Aqui no livro dele não, tá na parte. Que é o Máximo Chiocari. Ele vai escrever um livro chamado Poder que Freia, muito baseado no que ele viu na Bíblia, né? Ele diz que quem impede a chegada do demônio na Bíblia está agindo contra Deus. Que a gente tem que ter a chegada do demônio para ter o confronto, e assim aconteceu o Apocalipse e acontecer a chegada do paraíso. Ele é teólogo e marxista. Dá para pensar isso também. Não à toa que os países capitalistas de primeiro mundo passaram por reformas agrárias. Por quê? Reforma para poder manter o capitalismo existente. Os países comunistas que eu estou falando, que passaram por reforma, eles não fizeram reforma agrária. Então, por conta disso, as pessoas passavam muita fome, a miséria aconteceu na Rússia, na Cuba, China. Cuba, União Soviética, Rússia e China, grandes extensões de terra concentradas na mão de poucos. Aí, por conta disso, aconteceu a revolução nesses países. Nos Estados Unidos, grandes extensões de terra passaram por reforma agrária. Não aconteceu a revolução nos Estados Unidos. Então, essas reformas, como o nome já diz, reforma agrária. Ela é reformar o capitalismo, não é acabar o capitalismo. Aqui no Brasil, a gente tem essa mentalidade esquisitíssima de achar que a reforma agrária é uma coisa de comunista. Não é coisa de comunista. Reforma agrária é coisa de capitalista. Então, esses programas de transferência e reforma, tudo isso é dentro da ideologia capitalista ainda. Por isso que elas não vão nos libertar da exploração da burguesia. Deu para entender? Assim, deu para perceber a sutileza. Então é isso. O capitalismo, ele também tem que engendrar prazer, né? Ele tem que nos dar prazer. Por isso que é prazeroso comprar coisa. Por isso que é prazeroso quando o carteiro chega aqui com as encomendas que a gente compra. Tem mecanismos de prazer psicológico. Por isso que eu falei que existe um psicopoder. Esse psicopoder, que é uma coisa que a gente não precisa estudar agora, mas que eu acho importantíssimo, talvez caiba em teoria 2 e tal, que é como, por exemplo, e na própria teoria marxista, a base disso, que ele vai dizer que existe um fetiche da mercadoria. Esse fetiche da mercadoria é esses mecanismos que nos dão prazer em comprar coisas, em possuir. Poxa, eu tenho umas fetiches da mercadoria. Eu estava aqui escutando uma musiquinha para relaxar, eu escuto vinil. Eu poderia escutar a mesma música no MP3 e não gastar o dinheiro que eu gasto comprando isso. Mas o fetiche da mercadoria. Tem algo na mercadoria que desperta o meu desejo de comprar. Marx pensa isso rapidamente. A escola de Frankfurt vai elaborar isso melhor, mais ainda. A escola de Frankfurt vai pegar a teoria marxista e juntar ela com a teoria freudiana. Então, eles têm um pé na psicanálise e têm um pé no marxismo. Que vai gerar coisas incríveis. Existe um documentário, vou procurar o link para mandar para vocês. Não precisa assistir para a disciplina. Mas um documentário excelente, de montagem de arquivo, que é sobre o século XX. E logo no começo do documentário ele fala: Marx é o rei, Freud é a rainha. Pensando no jogo de xadrez, né? O jogo de xadrez, eu não sei se vocês jogam, mas o jogo de xadrez, a peça mais importante é o rei. Se você capturar o rei do inimigo, o jogo acaba. Mas a peça mais forte é a rainha. Então, ele vai pensar, a metodologia da psicanálise é incrível, serve uma porrada de coisa, eu mesmo adoro. Mas se você não tem como rei o marxismo, a coisa econômica, assim, a coisa da disputa, você não tem um jogo de xadrez, você tem um... Então, pensar nesse sentido de Marx ser o rei e Freud a rainha, pensar que a coisa mais importante
está dita no marxismo. Mas a metodologia para se chegar nela passa por outros campos teóricos. No caso, ele cita lá o Freud, né? A psicanálise. Mas tem outros mecanismos também. Eu acho que a grande contribuição da historiografia marxista, do pensamento marxista, é fazer a gente deixar claro que fazer história é uma escolha política daquilo com quem você se identifica. Aquilo que você faz história por quê, né? Você está contando história por quê? Tem uma perspectiva política, assim, as pessoas às vezes tentam esconder. Eu gosto muito da Caroline Bauer. Ela não parece que o livro desaparece quando eu quero. A Caroline Bauer, que ela vai dizer no livro dela sobre a Comissão da Verdade, que é o livro Como Será o Passado, o livro dela. Que ela estuda a Comissão da Verdade, ela vai dizer que aquele trabalho tem uma perspectiva política forte, que ela não vai esconder, que ela não é inocente o suficiente para dizer que está fazendo uma política neutra, está fazendo um trabalho de história neutra, um trabalho carregado de ideologia. Aí eu acho que como questão a gente deve se perguntar: essa ideologia que norteia meu trabalho, ela é inclusiva, ela inclui pessoas ou ela é exclusiva? Porque a ideologia capitalista, ela exclui. Ela precisa que tenha os excluídos. Porque se não tiver um excluído, por exemplo, se todo mundo trabalhasse, ninguém ia ter medo de perder o emprego se tivesse trabalho para todo mundo. Então o capitalismo precisa que exista um excluído para nos assombrar, para fazer a gente trabalhar mais. Imagina se não existisse a chance de você ser demitido. Você ia aguentar, às vezes, o que você aguenta com o seu patrão. Você ia aceitar fazer hora extra sempre que precisasse? Não, você ia fazer. Você ia trabalhar de igual para igual. A lógica do comunismo é isso, em comum. Aquilo que é comum, aquilo que é de todos. Se no capitalismo não existe o em comum, aquilo que não é todos existe, a propriedade privada, o meio de produção sendo de alguém. Então, você tem que estar sujeito aos interesses dessas pessoas. E é isso que vai gerar, por exemplo, o nosso problema ambiental. Porque o capitalismo, ele tem uma relação com o tempo diferente. O tempo do capitalismo hoje, aí a gente teria que investigar também outros tempos de capitalismo em outro momento, lá na década de 20, na década de 30, era outra lógica. Mas hoje, a lógica do capitalismo é a lógica dos 3 meses. Tudo gira em torno de balanços econômicos em torno de 3 meses. Se em 3 meses não destruiu algo e gerou lucro, tudo bem. É isso que a gente tem que fazer. Mas o problema é que o acúmulo de poluição, de destruição da natureza, em 3 meses não afeta nada. O que vai afetar é o acúmulo disso ao longo dos anos. Então a gente está vivendo essa crise climática acontecendo no sul do país. É resultado disso. Essa lógica não funciona em lógica de 3 meses. Por exemplo, até o cinema. O cinema mudou. O cinema, antes de Tubarão e de Star Wars, os filmes passavam 2 anos em cartaz. Esses 2 anos ficava pingando dinheiro e o investimento do estúdio se pagava depois de 2 anos. Mas como a gente vive nessa época do capitalismo tardio, não tem que ser em lógica de 3 meses, os filmes, antigamente, deixa eu explicar melhor, o filme estreava nas capitais, depois a cópia do filme saía rodando, e por isso que vocês... conversar com a geração dos pais de vocês, ou então aqueles que já são um pouco mais velhos, então há mais tempo no mundo, deve ter passado por isso, quando ainda existiam os cinemas de bairro, os cinemas de cidades do interior. O filme passava primeiro na capital, para depois ir para o interior. Então se fazia menos cópia dos filmes e essas cópias circulavam mais. Por isso que os cinemas têm muito mais filmes passando ao mesmo tempo. Hoje, depois de Tubarão, do Poderoso Chefão e de Star Wars, o Poderoso Chefão foi decisivo também.
os filmes estreiam com muitas cópias em todos os cinemas, assim, massivamente. Bota em todas as salas, que é para fazer o filme se pagar logo. Ele tem que se pagar logo, tem que investir para ele se pagar logo. Então, um filme que antes era lançamento ainda, um ano e meio depois que ele foi lançado na primeira exibição, ele seria lançamento ainda. Hoje em dia, um filme com 2 meses no cinema, ele já é um filme velho. Então, a lógica do tempo é uma experimentação do tempo que o marxismo aponta para outra forma. Então, o tempo do capitalismo é diferente do tempo do marxismo, a experiência do tempo. E a gente percebe que a gente tem experiências de tempo diferentes. Cada pessoa tem uma experiência de tempo, mas a experiência do tempo do capitalismo é acelerada. Não à toa que a gente tem o tempo de formação de vocês dentro dessa lógica dos 3, 4 meses por semestre. Cada semestre dura 3, 4 meses, que é a lógica do balanço. E se a gente for pensar que a gente tem um mandamento da disciplina, que no último mês tem suas avaliações, né? Então, como normal, né? Porque a gente no EAD acelera isso ainda mais. É o tempo do capitalismo, porque a gente produz a disciplina para todo mundo e depois ela é avaliada no seu 4º mês. Ou seja, a gente faz o balanço trimestral do que aprendeu. E esse balanço trimestral é a lógica das grandes indústrias, das grandes empresas. As empresas fazem balanços trimestrais para saber o andamento do seu lucro. Então, isso é uma experimentação de tempo. Então, o historiador que se propõe marxista, ele tem que pensar uma outra experimentação de tempo também. Quais são os tempos possíveis? Para vocês entenderem que a discussão política, ideológica, na nossa disciplina, também é uma discussão sobre tempo. Sobre o que define a gente é o tempo. Não necessariamente só o passado. O estudor estuda a relação dos tempos do homem no tempo. Então, pode ser o presente, passado, futuro, mas sempre em relações. Um historiador marxista ele tem que dar conta de um tempo. Esse geralmente é um tempo de longa duração, para ele entender como as coisas se sedimentam, como a luta de classe acontece. Geralmente é em durações maiores. Não à toa que o livro do historiador marxista que eu estou lendo é de 64 a 79, para estudar a anistia, que é uma lei de 79. Ela não é criada de uma hora para outra, mas ele volta aqui para estudar um tempo longo, um tempo em grande duração, que isso é uma característica marcante do marxismo. Não é hegemônico. Assim. Não quer dizer que todo historiador marxista vai estudar em grandes tempos, mas eles estudam porque eles querem estudar estruturalmente a coisa. Quando Jacob Boren escreve o escravismo colonial, ele pega a fase colonial do Brasil. E estuda tudo assim, um grande tempo, né? Uma grande extensão de tempo que é para poder enxergar essa estrutura. Um estudo, por exemplo, de microhistória, que é aquela história local, focada assim, numa pessoa, num acontecimento. Por exemplo, que é o que tem no Queijo e os Vermes, que é um clássico, assim, um livro que vale a pena vocês procurarem para ler, que é um livro delicioso de ler, assim, a narrativa. O Queijo e os Vermes, ele vai ali e conta uma historinha, não dá para ver uma estrutura naquilo, porque ele acompanha o julgamento de um moleiro, o cara que fazia mola na Itália, e aprendeu a ler, começou a ler a Bíblia, isso no período do século XIV. Não me lembro. Aí acaba que ele entende o universo, as coisas, de uma maneira herética. Aí por ele é acusado de ser herege, vai ser julgado no Tribunal da Santa Inquisição, e o livro acompanha isso. É a história do Menóquio, esse moleiro, que aprendeu a ler e criou uma interpretação herética para a Bíblia. O Queijo e os Vermes é isso, assim, é porque ele vai dizer que o universo é um queijo e a gente é verme desse queijo e foi criado por Deus. Isso é uma loucura. Assim. Aí ele é julgado e tal, mas só que quando se você fosse um historiador marxista, que não é o caso do autor, ele ia tentar entender
uma longa duração esse tipo de julgamento. Ele ia pegar vários julgamentos desse, ver em porcentagem quem era queimado na fogueira, quem era preso, quem era inocentado, vai entender a estrutura daquilo, qual o modelo de produção que gera aquilo, qual a ideologia que esse modelo de produção ia gerar, vai entender esse acontecimento. Ou seja, a historiografia marxista ela é ótima para você dar conta de períodos grandes. Períodos que são importantes a gente conhecer assim, uma história do período grande. Por exemplo, esse livro aqui, desde a outra aula que eu dei semana passada, A Era dos Extremos, é do Ernst Hobsbawm, que é um marxista inglês da New Left, né, que é uma... Ele vai estudar aqui o século XX. Por isso que é a Era dos Extremos. Né? Esse livro ele faz um grande apanhado do século XX. Por quê? Porque aí ele vai estudar e vai entender a estrutura do capitalismo no século XX, o que ela gerou, as guerras, a distribuição, o extremo. Né? Ele vai dizer que o extremo que a gente viveu no século XX é a produção capitalista. Então, a estrutura capitalista gerou esse avanço ultra tecnológico, mas também gerou as duas guerras mundiais, a bomba atômica. Então, ele vai estudar como é que isso dá uma grande estrutura. Por isso que esse livro é fundamental. Vocês vão ler ele em algum momento, quando forem estudar a contemporânea. É um autor fundamental para a contemporânea. Os livros didáticos no Brasil é muito inspirado na produção do Ernst Hobsbawm. Se você pegar a estrutura dos tópicos do livro dele e a estrutura dos tópicos dos livros didáticos, pelo menos até quando eu estava antes do novo ensino médio, né, que eu dei aula para fundamental básico, fundamental e médio, né, era muito estruturado no livro dele. Então, no livro didático ainda tem muita influência do marxismo. Se vocês olharem como é que o livro didático ele se apresenta, sempre pelos modos de produção. Sociedade medieval, sociedade tal, aí ele vai mostrando o modo de produção, aquele negócio das pirâmides sociais. Vocês lembram do ensino médio? Toda a aula de história, quando a gente ia começar um modelo de produção novo, né, a gente sempre mostrava, né, qual é a pirâmide produtiva, né, aí as pirâmides vão ficando cada vez mais complexas, porque aí a gente vê lá, sei lá, o modo de produção asiático. No modo de produção asiático tinha o governador, o rei, o faraó, o que é que seja, aí tinha uma nobreza, os guerreiros e todo mundo era servo depois. Aí isso vai ficando complexo. Por exemplo, se hoje se for fazer uma pirâmide social, a gente ia enfrentar muita complicação, porque ia ter trilhardários, milionários, a classe média, a classe trabalhadora, ia ser muito mais complexo. Essas pirâmides, isso aí tudo é teoria marxista. Então, um livro didático, para vocês entenderem como funciona a lógica da historiografia marxista, é um livro didático clássico, feito do Boulos, feito do Antônio Paulo Rezende, feito... como era o nome os livros que formaram a gente. Eu acho que todo mundo aqui tem mais ou menos uma idade parecida, né? E tem aí seus 30 anos, assim, estudou no livro do colégio de vocês, aqueles que já são mais velhinhos, feito eu, né? Estudou com livros de formação marxista. Acho que é um exemplo bom agora. O historiador marxista, ele entende a história nessa linha evolutiva, e é evolutiva mesmo, porque vai melhorando, né? Vai chegando, vai sair do ponto pré-histórico até a Revolução Comunista, seria o que o Marx vislumbra, e os livros de história meio se apropriam muito. E aí, principalmente temas que a gente tem que ver muito rápido no colégio, ajuda muito ao pensamento marxista. Por exemplo, a Antiguidade Clássica. A Antiguidade Clássica, que é enorme, não sei quantos mil anos antes de Cristo, toda a antiguidade, né? Antiga 1 e Antiga 2, né? Que vocês já estudaram. E vai do surgimento da escrita até a queda do Império Romano. O Império Romano cai depois de Cristo, né? Cai no século V depois de Cristo. Ou seja, um negócio que dura 1000 anos, brincando assim. Eu não sei de cabeça, mas dura mais de 1000 anos.
viram 2 capítulos ou um capítulo de livro didático. Por quê? Porque se enxerga a estrutura daqui, se põe na estrutura. Então, é excelente para esse tipo de coisa. Deixa escapar outras coisas, lógico, como qualquer teoria. Qualquer campo teórico enxerga melhor uma coisa do que a outra. Os marxistas enxergam muito bem as transformações econômicas, entendem as estruturas, mas, por exemplo, aí se atrapalha com os acontecimentos, com a coisa miúda, com a vivência, com a coisa da experiência dos afetos, por exemplo. Porque a gente é movido por afeto. E a historiografia marxista não dá conta disso. A historiografia marxista do seu falar, não estou estudando o medo, ele vai dizer que o medo é ideológico. O medo é invenção. E é uma invenção, mas o medo afeta as pessoas. Assim. O medo, o amor, a paixão, tudo isso a gente é movido por isso também. Com eles é só a lógica do capital, do lucro e do capital. E às vezes não, às vezes as pessoas, por exemplo, pegar agora, imaginar que daqui a, sei lá, um ano, 2, 3, as pessoas vão estudar o apoio que o agronegócio, um historiador vai estudar o apoio que o agronegócio deu a Bolsonaro. Esse mesmo agronegócio que lucrou muito com Dilma, com Lula, lucrou menos com Bolsonaro. Então, o que é que justifica eles estarem apoiando o bolsonarismo? Afeto. Identificação, um projeto político-social do Brasil. Entendeu? Mas, economicamente, não.